Capítulo 61. Eu podia sentir um cheiro familiar de mofo permeado no ar. Este é realmente um mundo imaginário? Esta biblioteca era uma manifestação de uma habilidade dentro da minha mente. E enquanto ia para esse lugar incrivelmente vívido com curiosidade, recebi uma mensagem da interface. A sabedoria de todas as feiticeiras do mundo reunidas para se tornar um livro, e os livros reunidos para se tornar uma biblioteca. Bem-vindo à Biblioteca da Feiticeira Branca. Uma biblioteca feita da sabedoria das feiticeiras de todo o mundo. Sua permissão de entrada atual é F e mais qualificações são necessárias para desbloquear a permissão de próximo nível. Por favor, encontre o conhecimento que você quer aqui. Embora a biblioteca tivesse se tornado mais vívida e clara, ainda havia restrições ao meu redor. Eu tinha uma permissão de entrada Rank F. Se forçasse meu caminho para a biblioteca Rank I, eu seria afetado tanto física quanto mentalmente. No entanto, uma das razões pelas quais entrei nesta biblioteca em primeiro lugar foi para acessar o conhecimento Rank E. Eu também. Chamei o vaso de flores assim que ouvi sua voz. Uma linda flor prateada em um vaso apareceu em cima da minha mão esquerda. Poucos momentos depois, uma garotinha apareceu do maior botão de flor. Ela bocejou e esticou o corpo antes de olhar para mim. Eu amo biblioteca. Vamos lá. Caminhei até o local que vi no outro dia, mas não consegui me aproximar. Era a porta que ligava a ala Rank E. Engoli em seco e coloquei minha mão na maçaneta, então lembrei-me da mensagem de aviso que veio no outro dia. Era sobre ser fisicamente e mentalmente influenciado. Mas eu não tinha nenhum pingo de hesitação porque já havia levado tudo isso em consideração. Fileiras e mais fileiras de estantes, que pareciam com qualquer estante normal, vieram à minha vista. Eu lentamente e cautelosamente caminhei em direção ao cômodo. Então dezenas, centenas, milhares e dezenas de milhares de vozes de repente ecoaram pela sala. Por favor me salve, já admiti que foi minha culpa. Por que me matou? Como você pode dizer descaradamente que quer voltar? Você deve morrer para poder ser de alguma ajuda como nós. Vocês vão ser livros, assim como nós. A habilidade concentração, S, foi ativada. Com a ajuda da habilidade de concentração, todas essas vozes desapareceram instantaneamente. O que é que foi isso? Eram vozes terríveis cheias de rancor. Eu vivi minha vida olhando para todos os tipos de coisas no campo de batalha, mas nunca encontrei nada assim antes. De alguma forma, senti arrepios percorrerem minha espinha. Era como se eu estivesse assistindo a um filme de terror sozinho, ou mais, como se estivesse sozinho em uma casa mal assombrada. Está tudo bem. Se não fosse a voz do pote, eu provavelmente já teria fugido desta sala. Não haveria um pingo da personalidade de um caçador veterano de 16 anos visto em mim naquele momento. Você está certo, vamos. Ficará tudo bem. Era um caminho escuro entre as fileiras de estantes. Havia vários livros alinhados sem nenhum título escrito em sua capa. Levei quase uma hora para caminhar até a última estante enquanto olhava os livros lentamente. O tempo flui no mesmo ritmo da realidade. Como este mundo era sustentado usando a habilidade de concentração, era provável que o tempo da realidade fosse quase parado. Ei! Enquanto andava, de repente percebi. Todas as estantes nesta sala estavam me cercando. Quando isto aconteceu? Em reflexo, tirei a lâmina de éter e liguei-a. O vaso de flores que sempre me ajudava no inventário agora estava em cima da minha mão esquerda. Neste estado, ela era capaz de exercer feitiços mágicos mais poderosos. Eu adoraria testar sua força, mas de repente, todos os livros nas estantes voaram para o céu e começaram a se fundir. O livro combinado ficou do tamanho de um prédio e começou a cair na minha frente. Biblioteca Rank I maior só era acessível para feiticeiras verdadeiras. Ou aqueles que merecem ser uma. Você é uma feiticeira? Se não é, acha que tem qualificação para ser uma? Não sou, mas quero entrar. Então faça o teste. O conteúdo é simples. Sou um sistema que gerencia o acesso ao Rank E.
Me acerte, e passará. A capa do livro do tamanho de um prédio na minha frente começou a mudar. Um padrão começou a aparecer diante de mim pouco antes do título ser gravado. Mundo, Terra. Terra. Essa pergunta durou apenas um momento muito breve. A enorme sala se abriu. Uma mulher de cabelos brancos em um vestido branco saiu dela. Mesmo que eu nunca a tivesse visto antes, senti a mesma energia que senti das bruxas nela. Atrás dela, as páginas do enorme livro finalmente pararam. O menino pastor. Assim que as páginas pararam, pude sentir o espaço ao meu redor começando a se distorcer. Eu podia sentir uma sensação semelhante de quando pulei através da dimensão. Com a brisa fria que soprava sobre mim, encontrei-me em uma vasta pastagem. A alguma distância de mim, havia um menino batendo em um enorme monstro ovelha várias vezes maior do que ele. Atrás dele, havia dezenas de lobos o seguindo. Espere um minuto, o menino pastor deveria ser assim? Sem qualquer aviso, o menino gritou. Lobo, vá mordê-lo. O quê? Merda. Kong Kong. Seguindo seus comandos, dezenas de lobos começaram a correr em minha direção. O vaso de flores me ajudou com alguma magia de vento enquanto eu envolvia minha mana ao redor da lâmina de éter. Não sei do que se trata, mas se eu vencê-lo, tenho certeza que vai ficar tudo bem. Mas, de repente, o mundo estremeceu e meu corpo caiu no chão. Não, para ser exato, a terra disparou em minha direção. O que diabos foi isso? Balancei minha lâmina de éter em direção aos lobos. O nível desses monstros lobo estava em torno do Renkié. Então pensei que matá-lo seria fácil, mas de repente, a neve caiu do céu e em segundos já estava empilhada até o meu joelho. Cão de Flandres. O título do livro mudou. Todos os lobos foram congelados até a morte e as ovelhas entraram em fúria. Cu. Um grupo de monstros ovelhas furiosos com caracteres, Wang, esculpidos em sua barriga correu para mim. Wang igual a rei, monarca, Patrashu. Kelk. Kong. Cerrei os dentes enquanto rolava para escapar do punho das ovelhas monstro. Seu nível era de cerca de Rank D. Era um nível mais alto que o lobo, mas não havia nada de especial nisso. Pulei e cortei o pescoço de uma ovelha. Depois disso, aterrissei atrás dele e rolei para longe. Usando o impulso, saltei em direção a outro monstro e o esfaqueei no peito. Duas correram em minha direção de ambos os lados, balançaram as patas para me esmagar. Felizmente, o vaso já havia criado um ponto de apoio para mim com sua magia, então o chutei e voei alto no céu. Passei meus olhos pelo chão rapidamente. Vi um rebanho de centenas de ovelhas galopando sobre os campos nevados. Eu não conseguia lidar com seus números, não importa o método que decidisse usar. Se sim, eu prefiro, no exato momento em que estava prestes a tirar alguns explosivos do meu inventário e jogá-los no chão, o granizo parou e me encontrei em uma floresta. O que está acontecendo? Então, uma velha apareceu. Não era uma pessoa, era algo que parecia uma velha. Você deveria tentar algumas maçãs. A velha me ofereceu uma maçã, mas pensei que seria envenenada, então achei melhor matá-la com a lâmina de éter. Seu desgraçado, coma! Ela jogou a maçã na minha direção. Ponto de exclamação. Rapidamente rolei para o lado. Houve uma explosão no local onde a maçã caiu. Teve o mesmo efeito das granadas de éter que usei. Eu estava longe da bomba, então rapidamente me levantei e cortei a velha. Clã. A área circundante transformou-se numa fortaleza de estilo medieval. A fortaleza foi preenchida com um enorme quebra-nozes, que facilmente alcançava 5 metros de altura. Ah, é uma noz. Senta o pipoco nesse homem. Ah, não.